Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Aqui você agrega conhecimento para aumentar os cuidados com a sua lavoura. Aqui você se conecta com as novas tecnologias do plantio à colheita, diminuindo assim os custos de produção para valorizar o seu café. E tem mais, agregando mais conhecimento na comercialização do seu café. Café na Pauta. Apoio Coopervaz, cultivando conexões. Realização Super Rede de Rádio Minas FM, a rádio do produtor e da produtora rural. Mídia, comunicação e marketing. Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Bom dia, amigo produtor e produtora de café. Seja bem-vindo a mais um programa Café na Pauta. Hoje nós estamos aqui com convidados especialíssimos para falar de assuntos especialíssimos. Mas antes disso, não deixem de registrar o seu like, se inscreverem no YouTube Café na Pauta. Também temos que falar aqui das nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook com Café na Pauta Oficial. Então vai lá, acione a gente, se inscrevam, compartilhe os vídeos, vamos compartilhar informação. Nós estamos aqui para agregar valor ao produtor e à produtora de café. Hoje um dia super especial porque nós estamos aqui com o senhor José Mestrener. Isso. Perfeito, José? Isso. Produtor de café da nossa região. E nós temos aqui um cidadão que já esteve aqui com a gente, que é o Tiago Araújo. Bem-vindo, Tiago. Seja muito bem-vindo ao Café na Pauta. E hoje nós vamos fazer uma aula, uma sala de aula nisso aqui, nesse estúdio. Tá certo? Nós vamos falar de pós-colheita de café. É isso, Tiago? Para aqueles que não assistiram o Tiago na última edição que ele participou conosco, fale um pouquinho de você, Tiago, para que as pessoas venham a saber quem é o Tiago e o que o Tiago faz. Leandro, primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Cumprimentar todos os telespectadores, agradecer aos amigos produtores que estão nos escutando e me apresentando formalmente, né? Meu nome é Tiago, né? Eu sou consultor em pós-colheita e qualidade de cafés especiais, coordenei por muito tempo o núcleo de pós-colheita e qualidade da UFLA, né? Sou quase um agrônomo, né? Estou em formação ainda, né? No último mês de faculdade lá na Universidade Federal de Lavras. E estamos aqui para falar um pouquinho de pós-colheita, de qualidade, né? Eu percebo que da última vez que você veio, você estava lá com um bigodão, né? Então, já pois deu uma Leandro. arrumada aí no teve no um vendaval lá em Lavras, levou ele tudo embora. Foi embora. Mas ficou o Thiago. O Thiago vai ficou. compartilhar as informações, o conhecimento dele com a gente hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Tá? E obrigado, né, por apoiar aí essa iniciativa, né? Este canal que vem contribuindo e muito aí para os nossos produtores. Prazer todo nosso. Tá? Só Zé, mais uma vez sejam muito bem-vindos também, né? Okay. Só Zé já esteve aqui com a gente também falando de outros temas em outros momentos e hoje veio participar desse quadro aqui conosco porque é um produtor de café e se preocupa também com a qualidade do que produz. Qualidade, e me preocupo também com os outros produtores, né? Pelo canal nosso aí, pela Rádio Minas, a gente quer levar essas informações aos produtores. Perfeito. Então, e fala um pouquinho do senhor José Mestrener. Como falaram, nasci debaixo do pé de café, né? Já é meio caminho andado, né, José? E a gente está nessa área de café e o café é que nem cachaça, né? Ele contamina e você não... Só não deixa tonto. Não, só não deixa tonto. Mas deixa Alguns deixam, né, José? Deixa agitado. Né? Deixa agitado, é isso aí. A gente fala, não planto mais café, vou sair dessa, mas não sai nunca. Não sai, né? O bichinho do café mordeu e ficou, né, José? Então a gente está aí através da rádio, o trabalho de vocês todos, né? A levar informação para o produtor, né? Beleza, muito bom. José, é um prazer tê-lo aí com a gente. Prazer é meu. E vamos enriquecer esse momento, né? Temos aqui um produtor de café, Tiago, vamos tentar entender o que ele faz lá na propriedade dele? E aí, José, essa época do ano, quais são os cuidados, né? Que, por exemplo, o senhor como produtor, quais são os cuidados que vocês se atentam para este momento de pós-colheita do café lá na propriedade? O pós-colheita do café, a gente já se preocupa com a próxima safra.
Então, quais são os cuidados que a gente toma? Primeiro, a gente faz uma análise da terra, que já estamos fazendo agora, para não ficar em cima da hora, né? Que agora nós estamos no começo da colheita. Mas já fizemos a coleta das amostras da terra para já saber o que vamos fazer após a colheita. E aí vem a desbrota, o esqueletamento, a esparramação, né? E começam os primeiros banhos. E no terreiro, seu Zé, quando a gente olha para o cafezinho que está sendo colhido lá, né? Aí é todo o cuidado necessário, mas mesmo assim, você vê, esses dias o terreiro estava cheio de café e de repente... Por que o senhor não pergunta para o especialista aí? O homem está aqui. Nós trouxemos ele hoje, justamente porque a gente sabe que o senhor tem esse tipo de problema, colhe muito café. O que fazer nessa situação, Tiago? Então, dessa forma, eu gostaria de começar esse bate-papo técnico com você, né? Para entendermos aí o que o produtor, né, da mesma forma que o seu Zé está mostrando para nós aqui, está apresentando, tem essa preocupação em fazer um café de boa qualidade, né? Quais são os caminhos que o produtor deveria seguir na visão sua, né, como profissional aí de pós-colheita? Bom, Leandro, seu Zé, eu acho importante, antes da gente falar um pouquinho de boas práticas de pós-colheita, a gente exemplificar e dar a ela a sua importância necessária. Né? Quando a gente fala de qualidade, né, do grão e da bebida no sensorial, né, na xícara no final, toda essa qualidade, né, esse sensorial, ele é criado na lavoura, nos manejos de adubação, fitossanitário, tratos culturais. Então, quimicamente, fisiologicamente, dentro do grão, essa qualidade é criada. Após o momento que ele sai da lavoura, após colheita, então as etapas de processamento, de secagem, de armazenamento, de beneficiamento, essas etapas visam potencializar a qualidade criada no campo, como também preservar, não deixar que ela se perca. Então, o que eu costumo falar muito para os produtores, que a gente discute muito na comunidade acadêmica, é que o produtor deve, primeiramente, conhecer os seus talhões, né? Conhecer as cultivares que ele está trabalhando, fazer esse mapeamento, porque pós-colheita e qualidade e sucesso, né, empregando boas práticas, é repetibilidade. Eu tenho que repetir processos com cultivares, né, nos meus talhões diferentes, até eu acertar. E até para o produtor, né, para o seu Zé, para o produtor que está escutando a gente, essas boas práticas não podem interferir no operacional, não podem interferir no dia a dia da colheita. Então eu tenho que buscar uma forma de, nos meus processos adotados, uma consistência. Então, o produtor X, eu vou ter um processo. O produtor Y, eu vou ter outro processo. Eu não posso me basear nem em livros, em literatura. Claro que dá uma base muito boa para a gente. Mas cada produtor tem a sua realidade e cabe nós, né, consultores na área de pós-colheita, se adaptar a ela, né, empregando assim, as boas práticas no geral para a gente poder atender a eles e potencializar essa qualidade final. Perfeito. Estas preocupações que o senhor José manifestou para nós, né? Então, agora o senhor está fazendo lá a coleta do solo, né, amostragem de solo, amostragem de folha, já visando um entendimento e uma boa performance da safra 2026. Né? Você estaria dentro destes cuidados, porque nós já estamos falando da safra 26, mas a safra 2025 ela está no terreiro. Está no terreiro. Né? Ela está ali sendo preparada no terreiro. Mas este olhar que o seu Zé trouxe, o olhar futurista, é o olhar, né, da produção da safra vindoura, né? Então, isto feito no momento ideal, no momento correto, isto influencia no produto final, na visão técnica da produção de café, ou Tiago? Com certeza, Leandro. Vale lembrar que a colheita acontecendo, a pós-colheita acontecendo, né, a gente não pode esquecer de atividades extras, né, durante essa etapa, né, que é a amostragem de solo, que é onde a gente vai conhecer o perfil, né, do solo, dos nutrientes e construir, né, ou reformular esse valor nutricional do solo. Então, ao mesmo tempo que a máquina está colhendo e em 2026 nós temos uma perspectiva de safra muito grande, né, podendo bater recordes aí na história. Então, essas atividades preparando a lavoura para o futuro, né, e se programando para a gente conseguir atingir, né, boas produtividades, boas bebidas e preservar essa qualidade. Perfeito. Em relação à estrutura, né? Porque você acabou de comentar a respeito do tamanho da safra 2026 e, de maneira geral, isso vai acontecer para quase todos, né?
tirando ali algumas exceções que estarão ali no processo inverso de colheita de café. É isso? Uhum. Essa questão da infraestrutura, ela precisa ser também levada em consideração, não é, Tiago? Isso. Porque este problema, não sei se é fato, Sozé, essa preocupação, sim, não sei se de fato procede na propriedade do senhor? Mas de cara procede isso aí. Uhum. A gente já imaginou como é que nós vamos fazer na próxima safra. Você coloca... Olhando 26. 26. Você coloca os apanhadores, a colheitadeira lá, tal. E aí? Nós vamos conseguir fazer ela, secar ela e armazenar no período? Uhum. Isso que o seu Zé está falando é muito importante, né, que é o dimensionamento das estruturas. Então, o produtor, né, o seu Zé tem lá um lavador, tem uma via úmida, tem um terreiro, tem um secador. Safra 26, eu vou ter um volume alto de café vindo aí. As minhas estruturas, elas vão aguentar, vão suportar tamanho volume, tamanho rendimento de café? Então, a gente tem todo um trabalho também de ver essa dimensão das estruturas, ver até que ponto elas chegam, né, a aguentar, né, pela jornada de trabalho por dia esse volume de café que vai ser advindo da lavoura, e fazer toda essa precaução, né, fazer essa revisão nos equipamentos das infraestruturas, né, então chamar os profissionais responsáveis para dar a revisão nas máquinas, fazer a limpeza correta, deixar toda essa estrutura de pós-colheita preservada para aguentar essa safra de 2026, que vai ser muito, muito alta, né? Quando a gente fala da qualidade, vamos pensar assim, que a natureza está entregando para nós no ano de 2025. Né? Eu me refiro aqui à questão da maturação, eu me refiro à questão da grana dos frutos. Qual que é a avaliação sua, Tiago? O que você tem visto, o que tem chegado para você em termos de material? Então, e se existem desafios também? Sim. Cada safra é um desafio diferente, né, Leandro? Eu acho que esse que é o legal da cafeicultura, né? A gente vive numa montanha-russa de superar desafios, e são desafios diferentes que a gente tem que encontrar soluções. Então, acho que por isso nós, produtores de café, não queremos sair dessa cultura tão grandiosa. Então, para essa safra, nós tivemos alguns problemas climáticos, né? Principalmente um veranico ali um pouquinho mais tardio, no final de fevereiro, né? Faltou um pouco de água, né? Fez muito calor, e isso aí prejudicou muito a granação dos frutos, né? Alguns frutos ficaram mal granados, gerando alguns defeitos físicos. Então, isso aí, né, no final, né, a gente vê a qualidade da bebida não foi tão afetada na xícara. Mas o aspecto físico de catação de defeitos, né, a gente já está vendo que está um pouquinho alto, né, essa porcentagem de catação aumentou um pouquinho. Outro detalhe também, esses cafés, né, os frutos que foram já consolidados da primeira florada, né, da primeira florada de café que a gente teve no ano passado, eles pegaram esse veranico. Então, eles aceleraram a maturação, acabaram secando e muitos deles caíram no chão. Então, ou seja, né? mesmo não terminado ali aquele processo de grana, eles já entraram num processo de maturação. Isso. E aquelas chuvas, vamos dizer ali, de abril, não sei se foi uma situação que aconteceu lá na propriedade do senhor, com certeza foi. As chuvas que chegaram em abril, elas de uma certa forma ajudaram aquela florada que estava um pouco mais atrasada, né? Isso. Então, por isso você tem aquele desnivelamento na lavoura, talvez. Perfeitamente, porque esses cafés que pegaram o veranico, adiantaram a maturação. Chegou ali abril, maio, que caiu mais água, a chuva, né, voltou, né? E a gente teve um efeito inverso, né, que é alguns problemas que eu estou observando nos produtores rurais. Por esse clima mais ameno que entrou ali abril, maio, por essas chuvas frequentes, a gente vê que o fruto está mais retido da planta. Está mais agarrado, está mais difícil de sair. Por quê? Eu tenho água no solo, o fruto não quer sair da planta. Perfeito. Né? Você tem energia para estar segurando aquele fruto. Tem energia para estar segurando aquele ali. fruto. Então, os cafés advindos da primeira florada secaram porque pegaram o veranico. Já os da segunda, terceira, né, como teve mais água, né, mais água no solo, eles estão mais retidos na planta. Então, eu estou vendo muito produtor reclamar isso com a gente, que está difícil colher, e aí muitas vezes aumenta a pressão na máquina. O que não é muito legal, né? É melhor você fazer o repasse 1, 2, 3 vezes do que aumentar a vibração, do que aí eu vou quebrar ramos, né? Prejudicando a safra 26. Isso. Então tem que ter todo esse cuidado. E um outro detalhe também é quem usou maturador, né, nessa safra de 2025 saiu por cima. Porque esses cafés que secaram, né, que pegaram o veranico,
eles já iam ter a senescência, já iam cair de qualquer jeito. Perfeito. E quem usou esse maturador, esses cafés que estão mais retidos no grão, agora já estão com a maturação mais uniforme e vão desprender mais fácil da planta. No que diz respeito à bebida da safra 25, né? E depois a sequência da pergunta também está relacionada à peneira, porque peneira em 2024 foi um baita de um problema, né? Então nós estamos comentando aqui a respeito da peneira 17 acima, né? Inclusive mudou o modo operante do mercado, né? Então agora é 15 acima, né? Exatamente, foi o 15 acima, o 16 acima nos anos anteriores aí, porque de fato aqueles que assumiram ali o compromisso de entregar o peneira 17 acima passou calor, passou vergonha, um dos dois, né? Então a primeira pergunta está relacionada à bebida, né? O que você tem percebido nessas primeiras amostragens que vão chegando para vocês, e se é essa percepção também, não sei se já podemos considerar que o senhor já tem algum experimento nesse sentido na propriedade, né? Relacionado à bebida dos cafés da safra 25. A bebida ainda nem tanto, mas isso que ele estava colocando de café que está agarrado, até os próprios apanhadores estão reclamando, né? Que está difícil para soltar. Automaticamente eles colhem menos, querem mais caro, por baliza, né? Por baliza. Aí a gente como produtor sente isso, que encarece a colheita, né? Agora, não só da bebida, Leandro, o que a gente percebe é o peso também. Por exemplo, um padrão que tinha, bag, nós pesava 900 quilos. O mesmo bag está pesando 820. O mesmo volume de café. O mesmo volume, 820, 840 quilos. Isso na região de São Gonçalo ou Turvolândia? Turvolândia, por enquanto, porque aqui a gente nem começou ainda, porque é mais alto, ainda não está tem muito café verde ainda. Perfeito. O que se observou também é que, devido ao clima, ele de verde cana pulou para preto. Isso. Por que isso acontece? Que é realmente esse veranico que tivemos, né, em fevereiro. Esse veranico, né, a nossa sorte foi que ele foi tardio. Se ele tivesse sido em um outro momento, seria comparado ao veranico que a gente teve em 2014. Tá. Então, esse momento, né, que pegou esses cafés da primeira florada, eles adiantaram muito a maturação. O senhor está falando do café ainda no pé, né? Então nós saímos ali do verde granado, verde claro. Né? A primeira florada já está no chão. Isso. Então você vai colher primeiro, voltar depois fazer a varreção. Será que esse café vai estar no chão, vai dar bebida? Aí que começa a história da bebida. Tá. Fisicamente falando, o que poderia explicar uma situação dessa, o Tiago? Essa questão do verde cana, né, do café granadinho, ele passar desse estágio diretamente ali pro seco, né? Pro seco, sem passar pelo estágio de polpa, daquele mel, daquela coisa. Tá certo, que seria o cereja. Então, quando a gente fala de maturação, né, nós temos um hormônio na planta muito importante, que é o etileno, né? O etileno é um hormônio gerado que vai fazer a maturação não só do fruto, mas também senescência de folhas, né? Quando uma folha é atacada por alguma praga, alguma doença, né, a planta fisiologicamente quer eliminar essa folha. Então, quando a gente tem esse veranico, a gente acelera o metabolismo da planta. Então, essa produção desse hormônio que causa a senescência dos frutos e a maturação deles, aumenta essa produção. Então, esse veranico, juntamente com a falta de chuvas, acelerou de tal modo que pulou fases. Né? Perfeito. E hoje caiu no chão, e é o que a gente vai observar muito nas perspectivas finais da safra, um índice de varreção muito grande, né? Por causa desse primeiro café que caiu, que secou. Esse café seco, né? Esse café seco no pé. Vamos falar assim. Vocês chegaram a detectar algum problema de xícara nesse café, na qualidade das xícaras desse café? Destes cafés? O café que seca no pé e cai, ele tem uma qualidade abaixo, inferior. Sim. Muitas das vezes porque ele acaba fermentando de forma indesejada, né? Então, micro-organismos vão agir ali, degradando a mucilagem que a gente tem dentro do café, o açúcar, o que vai causar a oxidação do grão. Então, isso aí afeta na qualidade final. E engraçado que você falando me remeteu a uma safra, agora eu não me lembro se foi a safra
23 ou a safra 22, onde nós tivemos exatamente a situação contrária acontecendo. Né? Nós tivemos ali um desenvolvimento tão bom da planta, né? E um desenvolvimento tão bom dessa maturação que nós, de fato, conseguimos contribuir ali com o desenvolvimento de todos os açúcares do grão. Sim. Não sei se você se lembra desse período que nós começamos a ter problemas acarretados na bebida do café pelo excesso de açúcar, que também é um problema. Também é um problema. Né? Sim. Nós poderíamos falar que, vamos dizer assim, o grande vilão, né? O grande vilão é o açúcar. Ele pode, na verdade, influenciar tanto o lado positivo, que seria ali os bebidas moles, estritamente mole, como ele também é o responsável por conta exatamente dessa fermentação na produção ali do café riado, ou café rio, que são as bebidas indesejadas. Leandro, quando a gente olha, né, que a gente fala, cafeicultura, quanto mais altitude, mais qualidade eu tenho. Então, por exemplo, você pega uma lavoura de 1.200 metros. Perfeito. Você não precisa fazer nada com o seu café. Pode tacar o pau na secagem, no processamento, que vai dar uma bebida boa. Justamente por isso, porque regiões mais altas, né, são regiões de temperatura mais baixa. E esse metabolismo é mais lento. Ele é mais lento, então, né? O grão tem o tempo de metabolizar os seus compostos que vão gerar uma qualidade boa, mais devagar, né? Eu não acelero esse metabolismo, né? Eu não forço o grão a... Você explicou de uma forma tão didática, porque eu sempre escutei isso e sabia que o negócio se dava dessa forma. Só que didaticamente, eu nunca ninguém me mostrou com essas palavras, né? Então ficou de uma forma muito didática a explicação sua. Tá? Depois eu te cortei. Eu até perdi o fio da meada. Eu cortei. Eu perdi o Mas fio. você estava falando da altitude, né? Eu costumo explicar para o pessoal por que a altitude dá um café melhor. Pois é. Eu falo, ó, nós temos porque ele acabou de explicar, né, José? Nós temos duas propriedades, é isso que ele explicou. As duas, elas dão flor em outubro. Uma começa a madurar fim de abril. Essa daqui começa a madurar em junho. Mas justamente por conta dessa lentidão, né? Então esse período, né? Acho que deu tempo ele granar melhor, ou criar mais lá os óleos dele lá, as essências, coisa parecida. José, eu costumo falar que café é engraçado. Ele parece uma criança mimada. Então você tem que deixar fazer o que ele quiser. Tem que dar tempo para ele, não pode acelerar, não pode pressionar, porque senão isso afeta no final. Tiago, mas eu sou um produtor, o José está produzindo a 1.200 metros de altitude, ele de fato vai ter esse café de uma forma natural, a natureza vai entregar isso para ele, e eu sou um produtor de 850 metros de altitude. Nós estamos aí em patamares completamente diferentes, literalmente falando. Né? Quais seriam os cuidados que eu, como um produtor de 850 metros, deveria ter na minha lavoura, na condução do terreiro, para chegar no nível do Sozé? Chegar no nível é um pouco difícil, não vou mentir não, né? O seu Zé foi muito beneficiado, bacana, né? Isso aí, bacana. Mas a gente pode minimizar os danos, os defeitos, talvez. A gente pode preservar melhor, potencializar o que foi criado. Então, ou seja, sem querer te cortar, chegar na complexidade do café dele seria humanamente impossível. Muito difícil, né? Muito difícil. A não ser através de técnicas mais sofisticadas, né? Isso. Mas a gente pode usar alguns meios, né, para potencializar a qualidade. Fermentações, muitas pessoas estão usando aqui. Mas ter uma qualidade natural, né, que fisiologicamente foi criado pela lavoura, igual o seu Zé tem, a gente não vai ter, né? Então vai ser muito mais custoso para a gente, mas sim existem estratégias. Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria pensar é no material genético que a gente utilizar no plantio. Então, localizar uma cultivar que seja produtiva, mas ao mesmo tempo gere bebidas boas, né? Gere bebidas diferentes. Então, a gente selecionando nesses materiais genéticos e conduzindo... E a pós-colheita, ela começa no manejo, né? Para a pós-colheita ter efeito, essa planta tem que estar bem nutrida, tem que estar livre de doenças. A coleta da terra e da folha que o Sozé está colocando. Então não adianta nada eu não fazer um manejo correto de adubação, de fitossanitário, tratos culturais e querer consertar na pós-colheita que não vai dar certo, né? Então, eu escolhendo esse material genético bem feito, né?
Eu separando esse café, eu lavando esse café no lavador, ou para os pequenos produtores que não têm condição de dar uma caixa d'água, né? Justamente para separar essa porção boia do cereja e do verde, tentar colher o mais maduro possível. E aí a gente vai para a secagem, né? Respeitar as espessuras do terreiro correta, fazer esse revolvimento do café nas rodomotos ou no rodo manualmente, para a gente ter essa secagem mais uniforme. Perfeito. Porque quando a gente fala de café, a pós-colheita do café é tão diferente das outras culturas, porque o café ele é um organismo vivo, né? A gente colhe o grão e o embrião dele está vivo. Então eu tenho que tratar ele como um ser vivo porque ele respira, né? Ele está perdendo ali matéria seca a todo momento. Então eu tenho que secar esse café lentamente, uniforme, para que essa água saia de maneira menos violenta e assim eu quebre menos compostos ali dentro. Então por isso que a pós-colheita do café ela é uma ciência muito grande, né? A gente não pode comparar o milho, a soja, a outras culturas, por causa disso que eu falei com vocês, o embrião é vivo, né? Perfeito. Então o produtor, selecionando um material genético bom, fazendo os tratos culturais, conhecendo sua lavoura, né? Lavando o seu café, secando de forma, mantendo a espessura correta, fazendo o revolvimento, né? Ele vai ter um ganho de qualidade muito grande. Tiago, vamos pensar que eu tenha perdido essa aula. Eu cheguei tarde no podcast, já tinha escolhido a minha cultivar, não tem jeito de arrancar, custa muito caro, mas eu posso acertar no equipamento. Pode. Perfeito? Então, essa é uma pergunta, né, José? Por exemplo, o senhor vai mexer em infraestrutura para 2026 certamente. Escutar do mestre, o que seria um equipamento adequado? Né? O que hoje, na verdade, está sendo mais utilizado pelo mercado? Os rotativos, os secadores de caixa, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Então, o produtor, ele tem uma sabedoria e um defeito, né? Ele não tem nada planejado, mas ele tem planejado na cabeça dele. Perfeito. Uhum. Então, o que vocês percebem? Onde nós temos o café lá, 900 metros, você começa a colher o café, vai dar bebida, bonitinho e tal, e a gente ia colhendo e varrendo também. Depois nós percebemos que deixa a varreção para trás. Ela já vai ser rio mesmo, deixa ela para trás. Inclusive é uma conclusão errada, né? Mas quando você vai chegando no final da colheita, se você atrasar a colheita, o final da colheita, até café do pé não bebe bem. Ele se perdeu lá no pé. Então, essa agilidade de colher mais rápido ajuda na qualidade. É lógico, aí tem que ter a dificuldade que todos têm, que é mão de obra. Você tem que ter equipamentos, né? Os secadores rotativos, nós temos os secadores de caixa, que nós não seca até o final na caixa, mas enquanto o rotativo está trabalhando, a caixa está esperando, já está. Então é um ciclo que o terreiro, se não tiver o cuidado de fazer o que ele mencionou aqui, de mexer, né? Até o sereno, né? Isso. O café está sequinho lá, o cara não cobre. Cobrir ele na meia seca, né? Durante a noite, para ele não voltar essa umidade. Então ele seca de dia e de noite ele umedece. Perfeito. Esses dias agora, depois dessas chuvas aí, o sereno era quase que uma chuva, né? Isso. Sim. E ele reumedece então mesmo. São todos que é um processo que eu acho que falta um pouco de orientação para os produtores, para o que o produtor mostrar na prática para ele, porque o produtor também não aceita muito fácil. Chega um jovem inteligente desse aqui, um produtor antigo, ele fala, esse cara não sabe nada. É desse jeito. Mas o que o seu Zé comentou, Leandro, que eu achei muito interessante, é colher rápido, né? Porque além de ter esse benefício para a qualidade da bebida, né, eu dou mais tempo da planta descansar e se preparar para a próxima safra, né? Então, quanto antes eu colher, mais vigor vegetativo a minha lavoura vai ter, né? Então eu dou mais tempo. A gente não vai ter aquele efeito da bianualidade de uma forma tão acentuada, né? Quanto mais cedo você descansa a planta. Inclusive nós já aprendemos isso, né, Fábio? Aprendemos isso em outros assuntos tratados aqui, né? Neste mesmo canal. Exatamente, isso aí é só entrar lá na nossa playlist que vocês vão achar isso lá.
Mas bacana isso, você relembrar este tema. Agora, eu insisto na pergunta sobre equipamento. Eu posso falar que o A é melhor do que o B é melhor do que o C. Vamos pensar, no meu caso, eu errei na cultivar, mas vou tentar acertar no pós-colheita. Perfeito? Então, assim, a hora que o café está no terreiro, eu vou ter que usar um rotativo, vou ter que usar caixa, vou ter que usar algum desses artifícios aí para terminar esse trabalho de pós-colheita. Sim. Existe hoje algum estudo que mostra mais eficiência de um em relação ao outro? Perfeito. Podemos falar alguma coisa relacionada a isso, Perfeito. Vamos levar mais para o lado da secagem, né? Falando um pouquinho de secagem natural em terreiro, né? Perfeito. A gente vê muitos produtores ainda que usam terreiro de terra, né? E uma dica para esses produtores que usam terreiro de terra, pelo menos revestir ele com uma lona, né? Porque a gente protege um pouquinho do grão de contaminação, se vier uma chuva, aquela barraiada danada. Então, o produtor que usa terreiro de terra, né, não tem condição de ter um terreiro de concreto ainda, ou de lama asfáltica, né, fazer esse revestimento. Quando a gente fala de secadores, né, a gente tem vários tipos de secadores no mercado, né, tem os estáticos de caixa, né, os rotativos, os verticais, que já estão sendo pouco utilizados. Mas hoje o que a gente vê de mais eficiente, né, e de mais seguro, que agrega mais valor na bebida no final, é o secador rotativo, né? Principalmente porque ele é um secador que seca o café com fogo indireto, né, por fornalha ou caldeira, e ele tem essa rotação que vai uniformizar a secagem do grão. Que é, inclusive, uma grande variável aí de valor para o café no mercado. Isso, né? Perfeito. Que é, na verdade, o visual do grão. Né? Isso, perfeitamente. Então, hoje, os secadores rotativos eles estão muito bem consolidados entre os produtores, justamente por entregar essa praticidade, né? Por eu conseguir ter um controle de uniformidade de temperatura, né? A temperatura também que é um detalhe muito importante para eu não secar esse café rápido demais, né? Então a gente normalmente tenta manter no máximo 40 graus ali na massa dos grãos para eu remover essa água de forma segura. Mas como eu digo para outros produtores que têm realidades diferentes, se você tem um secador de caixa, né? Um secador estático, não quer dizer que isso vai fazer que você não tenha capacidade de produzir um café de qualidade, né? Você tem um secador de caixa, ele bascula, você consegue basculhar ele durante o dia para eu dar um revolvimento desse café? Então, eu tenho algum colaborador que eu possa ali estar revolvendo esse café? Então, para todos os equipamentos, nós temos soluções para agregar mais valor na bebida. Eu já vi muito a questão de umas pás, né? Removedoras, né? Que eles adaptam a estes secadores de caixa justamente para que essa distribuição do calor dentro daquele compartimento seja feita de forma mais igualitária, né? O secador rotativo, a gente percebeu isso já há um tempo. Às vezes você levava o café, a amostra, ela está com gosto de terra. Não é gosto de terra, o café é igual a outro. Mas o rotativo, ele parece que ele lixa o café. Se você vê o tanto de terra, de sujeira que sai do rotativo, aquela sujeira tudo iria para a máquina, né? No benefício, de uma forma ou de outra, ela ia sujar o grão de café beneficiado. Então a gente percebe que o rotativo ele dá essa dinâmica no café. Ele dá uma limpada nesse café. Essa questão que o Sr. Zé está levantando para nós, Thiago, está relacionada a essa limpeza do produto antes da entrada dele no secador? Seria um ponto? Seria um ponto que é crucial, né? Ou na verdade, residual que ficou da safra anterior? Não, não? Isso eu acredito que o seu Zé esteja mais relacionado a produtores que não lavem o seu café, né? Que mandam para o secador sem passar por um lavador. Porque o lavador, né, além dele separar em parcelas de maturação, né, seu Zé? Ele vai lavar, né? E antes do lavador, normalmente nós temos um equipamento de pré-limpeza. Sim. Que é o abanador, né? Que ele infla para tirar impurezas leves. Tem um peneirão que tira torrões de terra e pedras. Então, toda essa estrutura de via úmida que a gente chama, né? Essa usina de processamento é muito importante, né? Porque a gente tem a remoção de impureza, a gente vai lavar o café, vai separar em parcelas. Se o produtor tiver um despolpador, também ajuda muito. Que você descascando o café, você diminui uma barreira física de secagem. Então, eu vou secar o café mais rápido. Ele vai beneficiar mais fácil. Então, um despolpador hoje, eu mudei minha opinião recentemente, eu acho que é um equipamento crucial para o produtor investir, né?
Se ele está pensando em algo para investir, eu indicaria para ele um despolpador, porque isso aí vai ajudar em todas as outras etapas da pós-colheita. Né, que eu descascando esse grão... Mas neste caso do rotativo, deste acúmulo de sujeira que você está comentando conosco, a simples lavagem resolveria a situação. Isso. Resolve, né? Isso. Do grão, sim. Resolve sim, bem resolve. Vamos dizer, essa limpeza do café antes de entrar no, resolve no secador, né? Resolve. Né? Porque além da lavagem, ele vai passar pelos equipamentos de pré-limpeza, que vai tirar torrão, vai tirar folha, galhos. Perfeitamente. Mas o produtor, quando ele está apertado na colheita, apertado do terreiro, ele quer jogar no secador, vai lavar, perder tempo, não tem quem faz, não tem quem ajuda. Né? Eu acho que essa questão que o senhor está trazendo está muito relacionada também ao perfil, né? Sim. Ao perfil do produtor. E assim, à medida que a gente vai conversando e que a gente vai aprendendo um pouco mais sobre o segmento, a gente vai vendo que os perfis são diferentes. Né, José? Tem produtor que quer de fato esse zelo para fazer o especial, mas isso não é perfil de todos, né? Eu acho que assim, no fritar dos ovos, você precisa fazer um comercial bom, né? Um café que seja comercial e bom, né? Todo produtor, quase que sem exceção, ele pode não saber muita coisa, mas ele sabe fazer conta. Sabe fazer conta, perfeito. Então ele fala, bom, eu gastei aqui para lavar, para selecionar, para não sei o quê, deu peneira boa e tal, vou vender, ele vale R$10 a mais o saco, vale R$20 a mais. Só que isso, de uns anos para cá, isso vem mudando. O próprio consumidor, né, você vê que já chia quando... Sim. Né? O consumidor está aprendendo. Está aprendendo. Né? Então, o produtor teria que aprender primeiro. Né? A hora que ele perceber que se ele fez um café, ele vendeu a R$2.000 o saco, e ele não tomou os cuidados e vendeu a 1.600, ele fala, opa, peraí. Entendeu? Tem alguma coisa errada aqui. Mas assim, eu queria escutar a sua visão a respeito desse posicionamento que o senhor está trazendo para nós, porque eu tenho uma opinião em relação a isso, que é o seguinte: quando a gente pega esses diferenciais de preço, né, a gente percebe que ao longo, né, do mercado, da vida do mercado, eles vão se alternando, né? E essa alternância, ela depende muito de oferta. Então, por exemplo, tem ano que a gente, de fato, vai conseguir descascar mais café, você vai ter uma oferta maior de cereja no mercado, os diferenciais vão ser estreitos. Tem ano que vai faltar o quê? Vai faltar o café ruim. Aconteceu. Vai faltar o café ruim. Há um tempo atrás faltou o café ruim. Então, ou seja, o café Rio, com problema de xícara, encostou aqui nos cafés duros. Né? A cabeça do produtor, ela fica meio que... Ela fica meio sem saber o que fazer. Né? Como que eu me direciono? Como que eu vou direcionar a qualidade do meu produto? Eu acho que é nessa hora, pelo menos a percepção que eu tenho, que entra a questão do perfil, Thiago. Sim, sim. É o que eu comentei mais cedo, Leandro, é a realidade de cada um. É a realidade de cada um. Né? E cabe nós nos adaptarmos à realidade, porque eu tenho um mercado de especiais, eu tenho um mercado de commodity. O que para o produtor, para o seu Zé, faz mais sentido? Ele pode estar na montanha, 1.200 metros, ter condições de fazer lá café de 90 pontos, mas muitas vezes ele não tem um perfil. Não tem perfil, perfeito. Ele não quer passar por isso. E eu tenho mercado para os dois tipos. Por aquele processo. E eu posso ser... Nós temos que trocar de propriedade, viu? Eu posso ser um produtor de 850 metros, ter o perfil do especial, só estar na propriedade errada. Aí a gente pode fazer uma permuta, só vem para cá, eu vou para lá. Seria uma saída, né, Thiago? Mas, Leandro, uma coisa que é legal ressaltar é que o mercado de especiais ele vem crescendo muito, né? Então, hoje a gente tem um percentual de crescimento de 40% ao ano de cafés especiais. Então, porque a gente fala muito da comunidade europeia, dos americanos, que necessitam mais dessa qualidade, né? Eles gostam mais, estão mais nesse mercado há mais tempo, mais consolidado. Mas o brasileiro hoje também está crescendo muito nesse consumo de bebidas diferentes, né? Então o consumo de café ele vem mudando e, né, os produtores que tiverem condições em ir se adaptando devagar, né, eu acho que vai pegar esse mercado de uma forma bem aberta e muito lucrativa. Isso que você está falando aí, talvez vamos pegar o caso exatamente do Sozé, né? Por exemplo, está lá a 1.200 metros de altitude, faz com muito mais facilidade um café pontuado que aquele que está ali a 800. Né? Então, muitas vezes, para esse produtor,
talvez a saída seria separar um talhão, o melhor talhão, né, a melhor variedade que ele tem dentro da propriedade. Falar, vamos fazer um experimento aqui, né, talvez participar de um concurso, talvez fazer uma promoção desse café, fazer uma secagem diferente, né? Um trabalho diferente justamente para experimentar um segmento que está aí, né, para todos, né? Sim. Porque a pós-colheita ela é detalhista, Leandro. São pequenas coisas que às vezes o produtor olha e fala, não faz sentido, eu não vou fazer isso, não vai adiantar para mim, não vai me gerar resultado. É o caso, é isso que ele falou, é o perfil de cada um. É o perfil de cada um. Porque, por exemplo, você pega, vou fazer um talhão. Tudo bem, fez um talhão lá, aquele talhão vai produzir 20 sacos de café. Mas meu secador é para 40 sacos. Então não dá para me pôr no secador. Eu tenho que secar ele no terreiro. Aí vai ficar 20 dias no terreiro. E aí, como é que faz? Aí é um dilema, o que ele faz? Aí ele dilema. embola tudo e vai. Aí quando você vai vender um café especial, eu acho que seria mais uma agricultura mais familiar. Porque eu naquela reunião que foi na cooperativa, eu vi lá, fiquei alucinado lá, o cara vendeu um saco de café há 2, 3 anos atrás aí por R$5.000, né? Aí depois eu fui saber quantos sacos ele vendeu. 2 sacos, né? Então, É mais para fazer um marketing ali da propriedade então, também. Café especial é marketing. É 90% marketing. Acaba levando ali outros cafés da propriedade, não ao mesmo valor, né, mas acaba agregando nesse sentido, né? Você vê, eu negociei lá na cooperativa, né? O fato desse café aqui ter pontuado lá 80 e não sei o que, lá 86 pontos, não sei o que e tal, o café estava lá um valor, eu falei, eu vendo se for por R$100 a mais o saco. Acabou vendendo. Então, se você pegar R$100 a mais o saco lá em, sei lá, uma quantia maior, talvez seja melhor do que pegar R$1.000 a mais numa quantia menor. Isso eu concordo muito com você. Então, às vezes o perfil de cada um. Isso. Né? Às vezes não cabe ao produtor pegar 10 sacas, fermentar esse café, fazer um café a 88 pontos, agregar valor nele, fazer um marketing e vender por R$5.000 a saca. Compensa o produtor pegar a sua produção, equilibrar dentro da produção inteira, eu ter uniforme a minha qualidade. Então eu vou colher X, que a qualidade X aqui seja empregada. Então eu vou gerar que de 81 pontos, 82 pontos, mais ou menos eu igualei, né? Eu não destinei minha energia apenas a um talhão, a uma cultivar, que eu vou vender a um preço extraordinário, mas que no final a conta não vai fazer aquele efeito, né? Então às vezes após colheita ela vai detalhe por detalhe, diminui a catação, aumenta a qualidade, né? Então aqui a gente vai ajeitando para que no final para o produtor seja rentável, né? E a gente se adapte à realidade dele e o que ele procura. Você falou uma palavra aí que faz todo sentido, tem que ser rentável. Tem que ser rentável. Né? Porque só assim será sustentável. Exatamente. Né? Só assim o produtor vai fazer qualidade ele fica atrativo para com isso, diferenciais largos, com diferenciais estreitos, com diferenças, né, grandes e pequenas dos cafés bons e dos cafés ruins. Isso, né? Exatamente. Dos cafés fracos de bebida, né? Vamos chamar assim. Né? Muito bom o nosso bate-papo. Só Zé, o que o senhor achou do nosso bate-papo? Legal. Hein? Muito importante. Nossa. Precisa fazer mais esses tipos de bate-papo, porque isso que a gente abordou aqui, você sabe, tem muito mais coisas que podem ser feitas, né? Tiago, nós já estamos chegando aí ao nosso final de bate-papo. Se fosse para você passar um breve checklist, vamos pensar no terreiro de café lá da fazenda do Seu Zé, tá certo? As principais recomendações. E não vamos pensar nada exagerado, não vamos falar aqui de cafés de 90 pontos, né, 88, nada disso. Nós vamos falar de cafés como alimento, tá certo? Cafés sadios, cafés comerciais, cafés vendíveis, né? Quais seriam as principais recomendações para um produtor, né? Vamos pegar aqui o José como o nosso balizador aqui, né? Então, vamos falar de secagem em terreiros, né? Recomendações. Secagem em terreiros. Início, né? O principal é planejamento, né? Antes da colheita começar, a gente olhar como está o terreiro, se tem alguma rachadura, né? Alguma planta daninha que rachou o terreiro, onde pode ficar retido grãos, e esses grãos fermentar e contaminar lotes.
Então eu fazia essa vistoria antes da colheita começar. E a secagem em terreiros, né, é uma secagem barata, porque eu tenho um investimento baixo, né, relativamente baixo, mas eu sou altamente dependente de condições climáticas. Sim. Né? Então eu preciso do sol para secar meu café. Então, por isso, né, vão ter dias que vai estar mais nublado, vai ter dias de chuva, né? E eu acho muito interessante passar para o produtor o que fazer quando chover e o seu café está no terreiro. Né? Perfeito. Se a gente tem um café que acabou de ser colocado no terreiro, passou 2, 3 horinhas e começou uma chuva, é um café que já está muito úmido, né? Então deixa a chuva cair, não precisa tampar, não precisa fazer nada. Um café que está mais perto... Ela está fazendo ali o papel do lavador, inclusive. está fazendo o papel do lavador, né? Então se o produtor não tem um lavador, né, a mãe da natureza está ajudando ele. Se eu tenho um café um pouquinho mais seco, né, um pouquinho mais próximo ali da minha seca, que é 30% do café natural e 25% para o café em pergaminho, né? O produtor ele vai amontoar esse café, vai cobrir com pano de lona até a chuva passar. A chuva passou, eu vou espalhar esse café numa camada fina, né? E eu posso usar alguns produtos sanitizantes para eu evitar contaminações. Esse amontoar que você comentou seriam as leiras ou um monte mesmo? Um monte. Nós estamos falando de café de meia seca. Café de meia seca, choveu, está no terreiro, eu vou amontoar pano e lona. Perfeito. Né? Passou a chuva, eu vou espalhar ele novamente. Se eu ver que está emolorando, né, dando aqueles fungos branquinhos, eu vou jogar algum produto sanitizante, que pode ser amônia quaternária, né, para eu matar esses micro-organismos e não fermentar indesejadamente. Posso usar também calcário ou cal, que vai enxugar um pouquinho esse café, né, para eu evitar essas fermentações. E vou enleirando esse café e mudando as leiras de lugar, porque a gente quer secar o terreiro. Para secar o terreiro. Secar o terreiro, certo? Claro, se você tem um secador na fazenda vazio, passa para o secador. Mas essas são as principais recomendações, né? Principalmente cobrir, espalhar, aplicar algum produto sanitizante para evitar essas contaminações quando a chuva vier. E um café mais úmido, eu deixo a mãe natureza lavar ele. Perfeito. No período ali da seca, produto pronto, momento de limpeza do café, tá certo? Qual que é a recomendação? Precisamos deixar esse café num descanso ali em um período, uma semana, 15 dias? Então, Leandro... Porque nós estamos falando ali de moléculas que estão ainda agitadas. Perfeito. Né? A etapa de secagem da pós-colheita é a mais dinâmica e mais preocupante, né? Porque eu tenho dano térmico, eu tenho um estresse ao grão. Então, quando eu termino a secagem, né, seco ele a 12%, 11% de teor de água, né, os compostos dentro dele vão estar muito agitados, né? Então a gente descansa esse café para que eles se reorganizem, né? Se a gente pegar um livro, qual que é o tempo correto? 1 mês. O produtor consegue fazer isso? Ah, não consegue. O máximo que ele conseguir. O máximo que for rentável ao operacional dele. Perfeito. Então é 1 semana, é 15 dias, ótimo, tá ótimo. O que o produtor conseguir fazer de descanso, tá bom. Né? Tem gente que coloca até música para o café descansar. Né? Isso aí é o puro marketing, né? O jazz. É isso aí. Quando encheu as tulhas, você não tem como descansar. Né? Exatamente. Sim, exato. E aí, quando a gente for limpar o café, né, beneficiar esse café, e atentar principalmente a regulagem da máquina, né? Nas peneiras, nas facas, porque eu não quero quebrar esse café, né? Essa questão é uma questão, na minha visão, muito, muito, muito importante. Porque, por exemplo, este ano é um ano que o mercado está valorizando os cafés limpos de catação. Sim, perfeitamente. E os cafés mais carregados de cata, vamos pegar cafés com 30%, 35%, 40% de cata, são cafés que estão caindo numa vala comum, né? Estão sendo depreciados pelo mercado, então nós estamos falando de diferença aí de R$100, R$150, Sim, tá certo? Cafés se a gente pega lá um café com 20 de cata para um 30 de cata, é muita diferença. Mas por quê? Porque o resíduo, de fato, ele está muito desmerecido no mercado por conta do Conilon. Perfeito. Nós temos que entender que o Conilon é o café que concorre com o resíduo do Arábica. Né? O Conilon, o Rio, do Riado do Rio, né, Thiago? É isso aí. Então, assim, é até uma questão que você levantou que eu acho que vale a pena o produtor se atentar a este fato, né? É um ano mais ofertado de resíduos e se concorre com o Conilon. Isso. Então, estes cafés com mais catação eles estarão mais depressivos no mercado, deprimidos, né, em termos de preço. A palavra correta é essa.
Perfeito, Leandro. E aí a gente explica ao produtor a importância de eu ter uma regulagem bem feita na hora de limpar esse café, para eu ter menos resíduo. Até para não aumentar esse resíduo. Para não aumentar esse resíduo. Porque uma parte vem da lavoura, né, Thiago? Exatamente. Boa parte são defeitos que vêm geneticamente da planta, né? Mas em muitos momentos, essas máquinas mal reguladas, tanto o despolpador, a máquina de benefício, elas vão quebrar esse café, né? Aumentando esse resíduo, é muito bem que o Leandro falou. O ponto de seca também tem que ter cuidado, porque senão ele quebra. Se eu secar esse café demais, Se secar demais, depois na hora de beneficiar ele quebra. São dois problemas, né, seu Zé? O primeiro, a seca forçada, é a mancha, o café manchado, o café bandeirado. Peso, né? E o segundo problema, que eu vejo que é gravíssimo, é a questão do aumento dessa quebra do café, né, da catação. Eu ter essa medição de umidade bem feita e regular é muito importante. Porque se eu seco o café de menos, né, perfeito, eu deixo de vender água. Né? Se eu seco demais o café, eu deixo de vender água, né? E ele vai quebrar mais fácil na hora da limpeza. Perfeito. Né? E, então, um detalhe também que a gente parece bobo, mas, né, quem tem, né, um medidor de umidade na propriedade, sempre regular ele antes da safra, né? Levar na cooperativa que você comercializar, para deixar ele igual ao da cooperativa, calibradinho, que aí você não erra, né? Então é muito importante os produtores tenham essa atenção num detalhe bobinho, mas que faz muita diferença. Faz muita diferença. Perfeito. Thiago, foi um prazer mais uma vez. Prazer todo meu, cara. Tê-lo aqui com a gente, né, compartilhando aí seus conhecimentos, atualizando a gente sobre um tema que é fundamental para o produtor. Não é somente o produtor do especial, né, que vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Quem produz o comercial também tem que estar de olho nessa questão do pós-colheita, porque a diferença do café duro para o café duro riado é uma fortuna, né? Um café duro para um duro fumaça é uma fortuna, né? Um café cheirando fumaça é um grande problema para quem comercializa. Os cafés manchados, grande problema para quem comercializa. Então o produtor tem que estar de olho nessas questões, né? E aí, José, independente se o produtor é especial a 1.200 metros ou produtor convencional 850, né? Vamos falar, independente do perfil, né? O bolso de todos são doloridos, né? Tá certo? E agradece quando faz coisa certa, não é mesmo? Perfeito. É isso aí. José, agradecer muito a participação do senhor, as ilustrações que o senhor trouxe, práticas, né? O dia a dia, as realidades, tá certo? Eu que agradeço vocês, especialmente o Thiago. Os povos antigos falavam, ajunta a experiência do velho com a força do jovem e dá certo. Né? Isso. Então você vê que quando ele tiver a nossa idade aqui, dá nó em pingo d'água. Tá bom, gente. Thiago, muito obrigado. Leandro, seu Zé, agradecer mais uma vez a oportunidade. É sempre muito bom estar falando com a comunidade, os produtores. Parabenizar o podcast também, o Café na Pauta, com o estúdio novo, né? Obrigado. Essa evolução, cada semana agregando mais valor ao produtor, e é um espetáculo, um prazer enorme estar aqui, tá? A gente que agradece. Pessoal, é isso aí, chegamos a mais um final de programa Café na Pauta. Foi um prazer estar com vocês, até a próxima. Fiquem com Deus. Café na Pauta, agregando valor ao produtor e à produtora de café.